Próximo caso é o seguinte, caso 3. Homem de 23 anos, vinha 2 dias evoluindo com febre baixa, astenia e dor torácica que piora a inspiração. Relata um quadro gripal 2, 3 semanas atrás, disse que não foi Covid, fez o suave, tudo bonitinho, negativo, é gripe mesmo, talvez influenza, enfim, não fez o mapeamento, não. E baseado no elétrico, eu vou mostrar a seguir que medicações a gente deve evitar no tratamento desse paciente e que medicações a gente deve usar. Então, o que é que eu devo usar, o que é que eu devo evitar? O eletro é esse daqui. Veja aí com calma. Mais uma vez, certo? Para os nossos alunos novos do curso de eletro, se vocês ainda não sabem o roteiro dos 9 passos, fica tranquilo que vocês vão pegar ao longo de dezenas e dezenas de aulas. Para quem já foi aluno, não vai dar aquela olhada geral. Vocês já viram esse eletro no curso, que eu mostro mais de uma vez, mas dá aquela olhada geral. 23 anos, dor torácica, qual a hipótese baseada nisso, né? Então, podem ir escrevendo aí no chat já, para ter uma noção. Lembrando sempre, 23 anos, pô, não vou nem fazer eletro, porque 23 anos, óbvio que não vai ter infarto. Será? Eu já vi infarto em paciente de 20 e poucos anos, vários, na verdade. Lembrar, né, que existe infarto por intoxicação exógena, por exemplo, uso de cocaína, pode causar vasoespasmo. Existem outras doenças além do infarto, que pode dar dor torácica, enfim. Então, se você não sabe com 100% de certeza, pelo exame físico, anamnese, qual a causa da dor torácica do paciente, é sempre interessante fazer um eletro, né? Realmente, né? Aqui é o eletro acho que provavelmente é o eletro mais típico de pericardite que eu tenho da minha coleção. Tem alguns eletros de pericardite, mas esse aqui realmente é bem bonito. Então, vê. Primeiro, né, paciente de 23 anos, dor torácica após episódio viral, lógico que você já vai pensando em pericardite, né? Pericardite sempre que cai em questão de prova, são esses quadros assim, ou é uma lúpica, ou é um paciente jovem pós-quadro viral, é sempre muito fácil acertar as questões, né? Na vida real, às vezes dá dúvida. Esse aqui não, que realmente é bem típico. Então, ó, supra aqui, D1, D2, AVF, AVL, V2, V3, V4, V5, V6 e de forma contrária, tem um infra de ST em AVR V1, e além disso, tem um suprinha de PR em AVR, e de modo contrário, em D2, etc., tem um infra de PR. Então é isso, é um aspecto clássico realmente de pericardite, certo? Só um detalhe, às vezes o pessoal pergunta e não sabe dizer. Vê, se eu tenho supra, normalmente a linha de base a gente define aqui no ponto final do segmento PR, né? Antes de começar o QRS. Eu traço a linha de base, é com isso que eu vou dizer se está suprado ou não o segmento ST. Mas vê, se eu tenho supra de ST e eu tenho infra de PR, e agora? Como é que eu faço para dizer que tem infra de PR se o PR normalmente é o meu referencial? Pois é, aqui tem um pulo do gato. Ó. Se vocês olharem aqui para D2, vê esse batimento aqui. Quando é pericardite, a linha de base não fica sendo o ponto final aqui, antes de começar o QRS, fica sendo o ponto final do segmento TP, antes de começar a onda P. Então, se vocês forem ver aqui, obviamente, o segmento ST, que está aqui, está acima dessa linha de base aqui, e esse aqui era bom ter botado um zoom, para vocês verem com maiores detalhes. E esse segmento PR aqui, ele está abaixo dessa linha de base também. Por isso que eu posso ter supra de ST e infra de PR ao mesmo tempo. Muita gente pergunta isso. Outra dica legal de pericardite, às vezes você fica em dúvida entre pericardite e repolarização precoce. Você pode olhar para o V6. Aí você pega amplitude do ST e amplitude da onda T. Divide amplitude de ST por onda T. Se der menor do que 0,25, sugere repolarização precoce. Se der acima de 0,25, sugere pericardite. É o caso aqui. Esse caso dá uns 0,5, mais ou menos. E essas alterações todas que a gente fala da pericardite, o supra é feliz, né? Como o pessoal comentou também, supra com cavidade para cima, né? E por aí vai. Isso aqui é a fase 1, certo? Da pericardite. São 4 fases eletrocardiográficas, essa daqui é a fase 1. Tudo isso que a gente vê, infra de PR, supra de ST, quando chega em AVR e V1, você tem basicamente o contrário. Você tem supra de PR e infra de ST. Aí lembrando, certo? Isso aqui é do nosso curso preparatório, ótimo mapa mental que o doutor Fernando fez. Tratamento pericardite aguda, eu tenho que lembrar o seguinte, o que é que eu vou usar para todo mundo? Como o pessoal falou, anti-inflamatório e colchicina. Desde a época de clínica que eu odeio anti-inflamatório. Depois da cardiologia, então, nem se fala, né? A gente tem um bocado de post sobre anti-inflamatório, aumentando o risco de AVC, infarto e tal. Então, sempre que eu posso, eu passo para outra medicação e não uso anti-inflamatório. Mas aqui é uma das poucas situações em medicina que realmente o anti-inflamatório faz diferença. Então, você deve usar anti-inflamatório em dose boa, não é usar assim, AS 100 mg por dia, que nem a gente usa na DAC, não. É AS para torar, meu amigo. É AS
500 miligramas 4 vezes por dia, 1 grama 4 vezes por dia. Então, é dose alta, você usa ali pelo menos 14 dias, depois vai retirando, né? Depende de como é que tá VHS, paciente, essa coisa toda. E usa colchicina também, né? Tem o trabalho do italiano, acho que é Di Masi o nome dele, agora esqueci o... Mas, enfim, tem um trabalho italiano do New England que mostra que você usando colchicina de rotina para esses pacientes com pericardite, e aí o período geralmente é de 3 meses, você diminui recorrência. Já a corticoide, que o pessoal gosta muito de usar, corticoide termina aumentando a recorrência. Então, a gente tenta evitar. Pode usar em algumas situações? Pode. Pode usar, por exemplo, o paciente usou a N-colchicina e está refratário, não está melhorando. Ou tem uma doença autoimune que tipicamente responde bem a corticoide, você pode usar também, enfim. Mas normalmente você vai evitar, certo? Deixa eu só ver aqui a opinião do pessoal. Qual o melhor AINES? Tem gente que prefere mais ibuprofeno, enfim. Mas termina ficando nisso, né? Ibuprofeno, aspirina em dose alta, coisas do tipo. Pericardite, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui relevante nesse caso. Falou as outras fases, depois eu vou botar um esqueminha, né? Tem fase 1, 2, 3 e 4. O principal é essa fase 1, que é o bem típico, e a fase 3, onde a gente tem inversão de ODT, mas o segmento ST já voltou ao normal, na verdade, né? A fase 2 e a fase 4 são quase que normais, né? São fases intermediárias. Se você viu o eletroisolado, não tem como você dizer, você vai ver mais evolutivamente, né? Mas é isso, segmento ST aumenta na fase 1, fica com cavidade para cima e tal. Na fase 2 tende a voltar à linha de base, fase 3 inverte onde T e fase 4 meio que normaliza, né? Poderia pensar em miocardite também. Pode pensar em miocardite, é sempre aquele diagnóstico conjunto, né? Miocardite, você vai pensar o que? O paciente está tendendo a ficar mais taquicárdico, tem uma terceira bolha associada, está evoluindo com quadro de insuficiência cardíaca. Aí você sempre pensa, né? Pode ser uma miopericarditis junto, né? Mas beleza. Então, as principais dúvidas foram essas.